Fala meus amigos, daquele jeitão? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E hoje o programa tá de arrepiar, porque a gente vai revisitar algumas curiosidades e também alguns temores de quando a gente era criança, com brinquedos misteriosos dos anos 80. Então tire as crianças da sala, tire as pessoas cardíacas, quer dizer, não tira ninguém, porque hoje o programa tá bom demais. Se ajeita aí no sofá, que já já a gente vai começar. Mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Ainda não? Então se inscreve aqui, ativa o sininho, porque assim toda semana a nostalgia é garantida. Ah, e também segue a gente lá nas redes sociais, porque daí lá a gente pode bater aquele papo felpudo todos os dias. Todo mundo aqui deve ter algum brinquedo que adorava quando era pequeno, mas nunca ficou sabendo de onde ele veio ou qual era a sua origem. Diz aí. E também tinham aqueles brinquedos que viraram verdadeiras lendas urbanas, onde as histórias só iam aumentando e fizeram muita criança ficar sem dormir. Será que era verdade? Será que não era? A gente vai descobrir agora. Se você viveu os anos 80, com certeza você lembra da guerra que a Estrela travava com a Glaslit pela preferência da criançada dos anos 80. Enquanto a Estrela atacava com personagens como Comandos em Ação, He-Man e Barbie, a Glaslit contra-atacava com brinquedos como Heróis da TV, Star Wars e muito mais. Mas foram os robôs responsáveis por um caso bem curioso. A Estrela, aproveitando do sucesso dos Transformers na TV, lançou vários brinquedos com essa marca, enquanto a Glaslit, numa escolha bem duvidosa, transformou os GoBots em mutantes. O caso é que você deve lembrar que tinha uns carrinhos que a criançada empurrava e quando eles batiam na parede se transformavam em robôs. Lembram desse? Um clássico dos anos 80. Acontece que esses brinquedos foram lançados tanto pela Glaslit quanto pela Estrela. Pois é, a Estrela lançou esse brinquedo como Bate-Robô, fazendo parte do universo dos Transformers, enquanto a Glaslit lançou eles dentro da linha Mutantes. Curioso, não? Mas aqui a coisa é bem simples. E foi a própria Estrela que me ajudou a desvendar esse mistério. Na verdade, esses brinquedos foram lançados lá no Japão pela Fujitsu e se chamavam Powertron. Depois, a Fujitsu vendeu essa linha de moldes para a RTL dos Estados Unidos, que manteve o nome Powertron por lá e vendeu também os moldes para a Estrela e depois para a Glaslit. O caso é que a Estrela não se importou em ter a exclusividade dos moldes, e por isso a Glaslit também comprou e acabou lançando dentro da linha dos Mutantes. A Estrela, por sua vez, lançou uma vez só esses brinquedos dentro do universo dos Transformers. Já a Glaslit lançou mais umas 3 vezes, sempre levando o nível de picaretagem, aonde a última vez foi visto sendo transformado num Digimon. Dá pra acreditar nisso? Outro mistério dos anos 80 foi o famoso robozinho lançador de mísseis. Lembram desses? Apareceu do nada, a gente conseguia encontrar ele em qualquer padaria, em qualquer mercearia e toda a criançada queria saber de comprar porque realmente ele era muito barato e a gente não estava acostumado com brinquedos piratas vindo da China. Então a gente comprava quando saía do colégio e até o final da tarde a gente já tinha perdido os mísseis deles e também perdido as botas, que eram destacáveis. Até hoje, eu acho que essas partes desse brinquedo iam parar no mesmo universo das tampas de caneta Bic. Mas você sabe a origem desse curioso brinquedinho, que quase sempre é encontrado nas cores amarelo e preto, ou cinza e preto? Ele era baseado em um personagem bem obscuro dos seriados japoneses dos anos 70, o Gabura, do Akumaizer 3, uma curiosa equipe de demônios heróis. O trio era composto por Zabitan, um líder espadachim, Ibero, o atirador da equipe, e Gabura, um bicho bem esquisito e forte, que foi inspiração para o nosso nostálgico brinquedo. O trio de heróis, se é que dá para chamar eles assim, né, foi lançado em 1975 pela Toei, a mesma empresa que lançou heróis bem famosos aqui no Brasil, como Jaspion, Changeman e Giban. O curioso é que a Akumaizer 3 nunca teve nem perto de ser lançada aqui no Brasil, e mesmo hoje é conhecida apenas pelos fãs mais hardcore dos seriados japoneses. Então, como o brinquedo original foi lançado aqui no Brasil como um brinquedo pirata, eu não sei.
mas pelo menos a origem do brinquedo a gente sabe. Mas é agora que o bicho começa a pegar de verdade. É agora que a gente começa a entrar realmente nas lendas urbanas. Tava achando que a Annabelle foi a única boneca que já colocou medo em muita criança e também muito adulto? Então, vocês não lembram das bonecas da Xuxa? Ah, já começou a lembrar, né? Pois é, Xuxa, a rainha dos baixinhos, sempre foi envolta em mistérios. Muita gente dizia que ela tinha feito pacto com o demônio, pacto com o tinhoso, e muito disso se deve ao fato, claro, dela ter tido uma ascensão muito rápida. Ela, de modelo desconhecida, logo se tornou a rainha dos baixinhos e ganhava cada dia mais ibope na Rede Globo, né, nas manhãs da Rede Globo. Então o pessoal começou a dizer que essa ascensão rápida dela tinha sido por causa de um pacto que ela teria feito com o demônio, e inclusive diziam que ela colocava rituais satânicos nos discos dela quando a gente tocava os discos ao contrário. Lembram disso? Quando tocava lá a música ao contrário? Escuta aí. Pois é, não sei, eu acho que é procurar chifre em cabeça de cavalo, porque qualquer disco que a gente tocar de trás para frente vai parecer que a gente está escutando a voz do Coisa Ruim, mas essa lenda existe. Agora, uma coisa que ninguém pode negar é que as histórias a respeito das bonecas da Xuxa, essas sim, metiam medo em muita gente. E dizem que a coisa foi tão séria que em 1993, uma mãe registrou um boletim de ocorrência numa delegacia no interior de São Paulo. Ela relatou para a polícia que tinha comprado uma boneca da Xuxa depois da filha dela tanto insistir. E ela dizia que a criança não desgrudava mais daquela boneca, até que a criança começou a aparecer com arranhões por todo o corpo. Arranhões, manchas roxas, e aí ela começou a ficar desconfiada. Só que antes dela conseguir tomar alguma atitude, simplesmente a filha dela um dia amanheceu morta, toda ensanguentada, e a boneca estava próxima dela e a criança estava com o pescoço todo ensanguentado. A polícia foi chamada, dizem que recolheram a boneca e levaram a boneca para ver o que tinha dentro. E dizem que ao abrir ela, eles encontraram um pentagrama do demônio, encontraram um punhal dentro da boneca. Então, quer dizer, uma história bem sinistra entrou aí para as lendas urbanas a respeito de brinquedos. Uma outra lenda a respeito da boneca da Xuxa diz que uma mãe, lá também no interior de São Paulo, desempregada, sofria muito porque queria dar uma boneca para a filha dela e não conseguia. A filha dela adorava o programa da Xuxa e vivia pedindo uma boneca para a mãe, e a mãe não tinha dinheiro para comprar. Aí qual foi a iniciativa errada dela? Foi lá e fez um pacto com Coisa Ruim dentro do cemitério, isso conforme a lenda. E aí dizem que uma semana depois, por causa desse pacto, ela arrumou um emprego e conseguiu comprar a boneca. Diz que a filha dela ficou muito feliz, não soltava a boneca de jeito nenhum, até que a criança começou a aparecer também com alguns arranhões. Só que essa, muito mais rápido, ela apareceu com arranhões e logo depois já apareceu morta. Dizem que a mãe, desesperada, entrou no quarto, escutando os gritos da filha, e encontrou a menina já sem vida, né? Ela tinha sido estrangulada, e do lado dela estava a boneca da Xuxa com umas unhas maiores que a do Zé do Caixão, toda ensanguentada. E essa foi mais uma lenda urbana envolvendo essa boneca. E aí, o que vocês acham? Já escutaram alguma lenda a respeito dessas bonecas da Xuxa? Já tinham escutado essas histórias? Acreditam nelas? Deixa aí nos comentários pra gente saber o que você acha. Agora, essa história aqui, além de bem sinistra, quase todo mundo deve lembrar dela, principalmente a galera aí que coleciona coisas dos anos 80. O boneco amaldiçoado do Fofão. Lembrou, né? Pois é. O Fofão foi um personagem bem popular dos anos 80, que apareceu primeiro em 1983 no programa do Balão Mágico, junto com a Simone e o resto da criançada. O Fofão era um alienígena muito simpático, vindo do planeta Fofolândia, e foi interpretado pelo saudoso Orival Pessini, aquele mesmo que fazia o Patropi, um maluco beleza, muito gente boa.
O Fofão foi tão famoso nos anos 80 e nos anos 90 que ganhou até um programa próprio na TV Bandeirantes, histórias em quadrinhos e até um filme em longa-metragem lançado em 1989 com uma história mais doida que a do filme do Inspetor Faustão e o Malandro. E foi durante esse auge do personagem que a coisa começou a ficar feia. Tudo porque a Mimo teve a brilhante ideia de lançar o boneco do Fofão. Ah, já se arrepiou, né? Eu garanto aí que teve gente que já colocou o pezinho pra cima do sofá, né? Que colocou a coberta na ponta do pé ali para não ter perigo de ninguém puxar na beirada da cama. Pois é, o boneco do Fofão trazia esse medo para muita gente. Tudo porque a criançada começou a dizer que o bicho era amaldiçoado, tinha sido criado para se fazer rituais de magia negra, que o personagem do Fofão, quando a gente deixava o boneco lá na prateleira do quarto das crianças à noite, o boneco começava a falar sozinho, começava a flutuar pelo quarto, começava a falar palavras que eram indecifráveis, né? Então, quer dizer, e tudo isso piorou quando alguém resolveu abrir o boneco e encontrou dentro dele uma haste. E pronto, todo mundo dizia que era um punhal negro utilizado para matar crianças em rituais satânicos. Só que o tal punhal, na verdade, era uma haste pontuda que unia a cabeça ao corpo do brinquedo. E essa função foi explicada pelo próprio criador, Deusir Pietro, ex-funcionário da Mimo. Eu acho que além dessa haste, que todo mundo dizia ser um punhal, outra coisa que deu muita margem para falarem do boneco do Fofão foi a semelhança dele com Chuck, o brinquedo assassino. Aquele mesmo personagem que foi protagonista de vários filmes de terror que assustaram muitas crianças porque era um boneco, esse sim, possuído pelo espírito de um assassino em série. Eu confesso para vocês que eu já escutei muitas histórias a respeito do Fofão, essas que eu falei para vocês e muitas outras. Mas a única coisa que eu realmente sempre achei estranho nesse bicho foram as bochechas dele. Sei lá, eu acho de um mau gosto meio estranho aquelas bochechas do Fofão. Mas, fora isso, eu acho que ele não tem perigo nenhum. Tanto que recentemente a Anjo Brinquedos relançou o Fofão e eu acabei comprando o meu para ter aqui na minha coleção. Garanto para vocês, esse bichinho bonitinho aqui, além de cheiroso, nunca pulou em ninguém no meio da madrugada. Agora, essa lenda urbana pouca gente vai lembrar, até porque, como eu, a maioria das crianças não tiveram muito contato com esse brinquedo por causa do preço dele. Eu tô falando do Arthur, o robozinho amigo da estrela, lembram dele? Lançado em 1982 e que tinha como amigo o Percival, o outro robozinho parecido com ele, só que branco, que vinha com gênios na cabeça. O Arthur teve esse nome em homenagem ao R2-D2, que era o robozinho do Luke Skywalker de Star Wars, para ver como Star Wars influenciava tudo naquela época. Tanto o Arthur quanto o Percival eram o sonho de consumo da criançada daquela época, e talvez por isso tenham sido criadas algumas lendas urbanas em torno dos dois, principalmente do Arthur. Eu lembro que muitas crianças chegavam no colégio dizendo que esse robozinho aqui ligava à noite sozinho, saía andando pelo quarto, que às vezes funcionava até sem pilha, que ele aparecia carregando coisas com os bracinhos dele no quarto, na beira da cama das crianças. Sei lá, eu acho que muito disso, e aí muitos amigos meus também concordavam, que às vezes a criança não tinha como dizer para todo mundo que tinha um brinquedo desse aqui sem parecer boçal, aí inventava história dizendo que esse robozinho tinha alma própria. Mas quem sou eu para dizer se isso era verdade ou não? A única coisa que eu sei é que, como um brinquedo eletrônico, ainda mais lá do longínquo 1982, ele estava sujeito a falhas e talvez o sistema elétrico dele desse algumas panes durante a madrugada e fosse o motivo de talvez ele ligar sozinho. Eu digo para vocês, eu tenho o meu Arthur já há algum tempo e ele nunca ligou sozinho. Eu até posso dizer que às vezes eu passo um trabalho para fazer esse carinha ligar. Acabou. Não vou nem... Não, acho que eu não vou nem terminar hoje. Amanhã eu termino. Tô cansado. Amanhã eu termino. Vou deixar o Arthur aqui do lado.